Buenas, mais um backtest. Vamos fazer um backtest aqui. Na verdade, para aproveitar para falar sobre reversão, reverter posição foi algo que perguntaram lá no nosso grupo do Facebook, link está aqui embaixo. Como a gente pode fazer para reverter a posição, em vez de a gente ter que ficar fechando, saindo, abrir uma nova posição. Então a gente pode fazer isso de forma mais automatizada, né? Dependendo, obviamente, de como é o setup, né? Eu já mostrei aqui vídeos, vários modelos com setup com preço fixo, né, com alvo e stop fixo, com alvo e stop móvel, com saída baseado no próprio sinal inverso, né? Então, claro, depende muito de como é o modelo operacional e como é o gerenciamento de risco daquele modelo, né? Este modelo que a gente vai mostrar aqui, então, basicamente, ele sai no sinal inverso, né? Só que no momento que a gente sai, a gente já abre uma posição na direção contrária, né? Então, se eu estava comprado, eu fecho a minha posição e já reverto a mão para vendido, né? E vice-versa. Mas antes, eu queria mostrar como que a gente vai construir então o nosso indicador aqui, que a gente vai usar para esse modelo, tá? Que é chamado de Force... Opa, deixa eu só colocar aqui. Force Index, travado no meu teclado aqui, então vou adicionar uma nova janela, só para mostrar um modelo um pouco diferente, né, do que a gente tem visto aqui, né? Sempre lembrando, né, não é o foco mostrar o modelo operacional em si, tá? Use como inspiração para você fazer estudos, para ver, né, o que pode ser adequado dentro da sua visão de mercado, mas não foque no modelo operacional, não fique tentando reproduzir exatamente e sair por aí operando, tá? Não é recomendação, por favor, né? Não é setup com 100% de assertividade, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem o indicador Force Index, né? O setup vai trabalhar com médias móveis do Force Index. Então, o que a gente vai fazer no nosso indicador para a gente visualizar isso? A gente vai clicar com o botão direito, pode ser aqui no título dele, né? Já para facilitar. A gente tem aqui inserir média móvel. Então, vou inserir uma média de 9 períodos e vou inserir mais uma média móvel de 100 períodos. Então, vamos alterar a coloração. Então, vamos colocar 9. Média móvel de 9 numa cor aqui amarelo. E vamos colocar a de 100. Vamos colocá-la de fúcsia 2, espessura 2. Eu gosto de usar essas cores mais pela contraste, né? Contraste que dá. E o próprio Force Index, vamos alterar para... Vou alterar para branco pontilhado. Ok. Por quê? Porque o Force Index por si não vai ser o sinal. Claro, a média móvel é calculada usando o Force Index, né? Mas o sinal vai estar de fato no cruzamento entre, né, a média do Force Index. Então a gente tem uma média de 9 e uma de 100, tá? O setup que passaram no grupo do Facebook, se não me engano, a média de 100 era exponencial. Então vamos colocar aqui, claro, você pode fazer essas alterações, né, para ver o que se adequa melhor, se funciona melhor, se faz diferença ou não, né? A gente fala sobre a diferença das médias, né, no nosso guia de médias, né? Então, por que provavelmente seria uma boa ideia usar a média exponencial para o período 100 e a aritmética para o período 9, algo que a gente discute naquele guia, tá? O formato de cálculo da média pode, né, te ajudar a decidir, né? Então, se a gente pegar aqui, vamos pegar aqui, ó, este movimento, o que a gente tem? O cruzamento da média de 9 do Force Index, né, que é a linha amarela, cruzando para baixo, a média de 100 do Force Index, né, 100 exponencial do Force Index, que é a linha púrpura, ele vende, né? Quando a média cruza de volta para cima, né, agora a média 9 cruza para cima, a média 100 do Force Index, ele sai,
Então vamos dar uma aproximada aqui, ó. Ele buy to cover, né? Compra para cobrir a posição que eu tenho aberta e logo em seguida já abre uma posição de compra, né? Para reverter a mão, né? Então a gente vai ver como que isso é feito no nosso código, tá? Então era só para mostrar aqui o setup em si. O que eu vou fazer? Eu tenho uma regra de coloração também que eu vou inserir no nosso force index. Então eu vou inserir regra de coloração que está nesse mesmo código. Então eu vou colocar aqui no nosso indicador force index. O que eu vou fazer agora? Opa. Eu vou nas propriedades da regra de coloração e eu vou alterar para colorir fundo, somente o fundo parcial. Então, ele vai me identificar esses momentos, né? Então, neste exemplo aqui, foi esse aqui que a gente estava estudando, né? Note ali, ele colore de vermelho porque cruzou amarelo, cruzou para baixo a púrpura, e aqui ele passa, né, para cima, então ele pinta de verde. E como que o nosso código está fazendo isso, então? Então a gente tem 3 variáveis aqui, né? Uma para armazenar o valor da média móvel de 9, uma de 100 e o force index, né? Então o FI, que é o nosso force index, usa a função force index. Se a gente abrir ela rapidamente aqui, você vai ver que ela diz, né? Desenvolvido por Alexander Elder, esse indicador relaciona preço e volume, utilizado para identificar pontos de reversão através de movimentos excessivos e divergências. Então ele precisa de um período e um tipo. Período, a gente usou o mesmo período aqui, 13, né, que é nativo, claro, você pode alterar. E o tipo é o tipo do force index. Então, se a gente abrir aqui as opções do indicador nativo, você vai ver que você tem uma lista que você pode escolher, né, entre aritmética, exponencial, Wells-Wilder e ponderada. Então, a configuração replica ou reproduz essa lista. Então, por exemplo, quando eu coloco 1 como tipo, é porque eu me refiro ao exponencial, né? Mas segue a sequência. Então, 0 seria aritmética, 1 exponencial, 2 Wells-Wilder, 3 ponderada, né? E aí você configura, né, conforme você configurou o gráfico. Sempre lembrando, o que você for configurar de parâmetros dos seus indicadores no seu código, né, você tem que reproduzir nos seus indicadores, porque acontece muitas vezes as pessoas alterarem, né, os valores de parâmetros no código e esquecer de alterar no indicador que é usado como representação gráfica, visual, né? E aí a informação não bate, ele fala, poxa, mas não era para ter entrado aqui, né? Ou era para ter entrado aqui, por que ele não entrou? Né? Às vezes é por causa de um erro simples desse, né? Então é sempre importante você se lembrar de verificar se você, né, tá tudo... Primeira vez que você notar que tem um erro ali de divergência de informação, primeira coisa que você faz é checa os parâmetros em relação ao indicador que você está plotando, ou coloração, o que quer que seja, e os parâmetros do seu backtest, né, do seu código, do seu script, né? E aí a gente tem a média móvel de 9, de 100, não tem muito segredo, aqui a média móvel aritmética, aqui é exponencial, porém note que aqui não é um preço, né? Normalmente a gente coloca aqui o preço de fechamento ou close, né? Que é o valor que a gente normalmente usa para médias móveis, né? No caso a gente está usando quem? O próprio FI, que é o valor que a gente calculou aqui, né, do nosso force index, tá? E aí o nosso sinal de compra é quando há um cruzamento entre, né, a MM9 e a MM100, né? Então a gente tem 2 testes, um para dizer, olha, né, antes, né, se a gente pegar um cruzamento, né, em relação à linha amarela e à linha púrpura, né, é para dizer, né, no período 1 a minha linha estava abaixo da linha púrpura e no meu período 0 agora ela passou para cima, né? Portanto, este movimento, né, este movimento aqui demonstra um cruzamento, né? Então, neste caso, um cruzamento para cima, neste caso, um cruzamento para baixo, e aí um sinal de venda. Se há um sinal de compra, ele pinta de verde. Se há um sinal de venda, de vermelho. Essa cor aqui, essas cores a gente definiu, né, os números inteiros
para representar a cor verde e vermelho usando a função RGB. A gente tem aula sobre isso aí, vídeo sobre isso, tá? Ensinando a usar a função RGB para você customizar os tons de cores, né? Então você vê que é uma cor mais forte, né? Em relação à cor natural do Profit. Então você pode customizar isso também. E aí, se há um sinal de compra, eu não estou comprado e não estou vendido, ou seja, eu não tenho uma posição aberta e há um sinal de compra, eu quero comprar a mercado, eu quero abrir minha posição a mercado, né? O contrário é, se há um sinal de venda e eu não estou comprado e não estou vendido, então vende, né? Abre uma posição de venda a mercado, né? Então, basicamente, esses dois testes aqui estão verificando, né, se há sinais de entrada para compra e para venda, mas mais importante que isso, se eu já não estou posicionado, né? Porque eu não quero estar posicionado para abrir uma posição, né? Se eu estou posicionado, não quero entrar de novo, eu espero o meu sinal de saída, né? E aí o meu sinal de saída eu busco justamente aqui, né? Se eu estou comprado, né? Agora perceba que eu não estou usando o NOT, né? Porque agora eu quero confirmar que eu estou comprado, e há um sinal de venda, né? Que é o inverso, né? Ou seja, eu estou comprado, apareceu um sinal de venda, eu uso a função reverse position, que é reverter posição. Então ela envia ordens para inverter todas as posições. Ou seja, primeiro ela envia ordens para fechar a sua posição, que é o nosso buy to cover neste exemplo aqui, né? E logo em seguida envia uma ordem, né, de abertura, né, do lado reverso, né? No caso aqui a gente estava vendido, ele abriu uma posição de compra, né? Na verdade seria este aqui, né? Este teste aqui, né? Se estou vendido e há um sinal de compra, então reverse position, né? Eu estava vendido, né? Apareceu um sinal de compra, então reverse position, que é buy to cover para fechar minha posição de venda e uma nova buy para abrir minha nova posição de compra, né? Então você vê que é um código bem simples, né? Para a gente poder reverter posição. Então, se você for vendo aqui, no decorrer do código todo, é o que ele vai fazendo, né? Então, olha, vendeu, né? Comprou, né? E além de, né, não somente comprar, mas fechar a posição e abrir uma nova, né? Então, você vai vendo que as posições aqui estão sempre em pares, né? Verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, né? Porque ela sempre precisa que haja um sinal inverso para que ele feche a posição e já logo em seguida abra uma nova posição, tá? Então, este gráfico aqui, TUP3, né? Só para você ver aqui, estou num gráfico diário, né? Então, como eu sempre falo, não foque no resultado, tá? Não é o meu propósito aqui. Eu mostro porque a gente está fazendo um backtest e preciso te mostrar, né? Mas claro, depende. Você tem que testar a periodicidade, outras configurações, ativos, né? Um modelo não necessariamente funciona para todos os ativos, para todos os setups, para todos os períodos, né? E mais importante que isso, backtest não é garantia de reprodução de resultado, tá? Isso aqui é relatório de performance de algo que já aconteceu, né? Então, num período que já aconteceu aqui, portanto, você no máximo consegue projetar, né? Fazer uma estatística do que poderia acontecer no futuro, mas não significa reprodução, não significa que isso aqui vai se repetir nos próximos 12 meses, né? Então, a gente tem que sempre ter consciência disso, né? E outro ponto para a gente finalizar é que backtest não tem tempo ruim. Ele entra e sai quando há o sinal, né? Para a gente conseguir reproduzir um setup fielmente, né? Para tentar chegar próximo de um resultado de backtest, a gente tem que seguir então da mesma forma. Entrar e sair de todas as posições, de todos os sinais fielmente, como o backtest faz, né? Porque senão você já contamina o seu resultado, né? Vamos dizer assim, você é igual fazer um teste de laboratório, você contamina a amostra, né? Porque você começa a escolher, fala, não, aqui não vou entrar, ali não vou entrar. Aí já não reproduz, né,
o setup, né, como deve ser, né? Então esse é outro desafio que os operadores têm, né, quando querem tentar reproduzir um setup um resultado de backtest, né? Primeiro que não vai conseguir mesmo, porque não tem como acontecer tudo exatamente igual. Segundo que, né, para chegar o mais próximo possível, você tem que respeitar o setup o mais fielmente possível também, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, esse foi aí o nosso Force Index.